A primeira coisa que você tem que compreender é que este juízo dos homens ímpios, de Malaquias 4, e 2 Pedro, capítulo 3, verso 7, e Tessalonicenses, capítulo 5, são três escrituras falando do fim dos ímpios e, ao mesmo tempo, falando de uma salvação que chegaria para os salvos. E esta salvação é o sol da justiça, que todos sabemos que é a palavra de Deus. A primeira coisa que você tem que fazer é não deixar os denominacionais te iludir, dizendo que isto é só para Israel. Porque eles dizem que o livro de Malaquias foi direcionado a Israel para que você não creia que esse mensageiro que está no capítulo 4, verso 5, é um mensageiro para vir nos últimos dias. Mas eles creem que o dízimo que está no capítulo 3 é mundial. Você está vendo aí como tudo não passa de uma jogada de mestre? Se eles concordarem que esta profecia é uma profecia mundial, então terão que aceitar que antes do grande e terrível dia do Senhor tem que vir um profeta com salvação debaixo de suas asas. Então eles usam o verso 1 do primeiro capítulo de Malaquias, que diz peso do Senhor contra Israel, para dizer que este livro é um livro dedicado somente a Israel. Mas quando chega no capítulo 3, que diz trazei todos os dízimos à casa do Senhor, eles dizem que essa profecia vale para todo o mundo. Eles só concordam com aquilo que beneficia eles. A crença da vinda de um profeta antes do grande e terrível dia do Senhor para trazer uma restauração para os últimos dias prejudica eles. Portanto, eles dizem essa profecia é somente para Israel. Mas essa profecia do grande e terrível dia do Senhor, ela é mundial e geral, tanto para Israel como para o resto do mundo. E a profecia da salvação vindo debaixo de suas asas também é geral, tanto para Israel como para o resto do mundo. A virtude de Elias é o espírito de profecia, é a mesma manifestação do Filho do Homem. Jesus disse, ninguém subiu ao céu senão o que do céu desceu, o Filho do Homem que está no céu. Quando ele disse isso, fazia cerca de 800 anos que Elias tinha subido ao céu numa carruagem de fogo. E Jesus não estava desinformado, ele sabia exatamente o que estava dizendo. Elias tinha que subir em vida, porque a virtude de Elias é o Filho do Homem, é o espírito de profecia, é o espírito de Cristo. Uma coisa que você deve tirar da sua mente é que os profetas de Israel eram apenas para Israel. Eles podiam ser de nacionalidade israelita, mas a profecia deles era para todas as nações. Deus disse para Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe para profeta das nações, não apenas para Israel. Se as nações não aceitavam a profecia do profeta, e apenas Israel aceitava, aí é outro assunto, mas isso não significa que a profecia dele não era mundial. Quando uma pessoa diz que a profecia de Malaquias é apenas para Israel, ela está automaticamente dizendo que a Bíblia é um livro só para Israel, mas a Bíblia é um livro de profecias para o mundo todo. A profecia do profeta William Branham é o espírito de profecia, é o Filho do Homem, o espírito e virtude de Elias. Isto é mundial, tanto para Israel como para o resto do mundo. William Branham até tentou levar esta mensagem para Israel, mas Deus disse, volta, porque não é tempo ainda. Veja, não era tempo ainda. Não que a mensagem de William Branham não fosse para Israel. A mensagem que William Branham pregou é a mesma mensagem que vai para Israel, só não era tempo ainda. São 5 homens que Deus usa para manifestar a virtude de Elias, porém a virtude de Elias é uma só, a mensagem é a mesma, que muda é apenas o mensageiro, o homem.
Portanto, não pense a você que quando chegar o tempo de Israel receber seu Elias, ele irá pregar uma mensagem diferente da que William Branham pregou. Não, ele terá que pregar a mesma mensagem. A unção é a mesma. Não pense você que quando a virtude de Elias manifestou em William Branham, ele pregou diferente da virtude que foi trazida por Jesus Cristo na primeira era. Não, William Branham só pregou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo porque isso foi pregado pela primeira virtude desta forma. A virtude de Elias na Judéia nunca pregou que Jesus era a segunda pessoa da Trindade. E foi por isso que agora William Branham nunca pôde pregar que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Porque é o mesmo grão, a mesma mensagem, a mesma virtude, o mesmo espírito de profecia. Terá que dizer a mesma coisa. Então, Malaquias capítulo 4, eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, e todos os soberbos serão como palha, de sorte que não ficará nem raiz e nem ramo. Está falando do Armagedon, da guerra, do fim do tempo. E quando diz, mas para vós que temem o meu nome nascerá o sol da justiça, está se referindo a todos que se livrarem do Armagedon, tanto Israel como gentil. Todos, tanto faz israelita ou não israelita, todos os que temerem o meu nome escaparão do juízo do Armagedon. A diferença é que os gentios escaparão do Armagedon através de um mensageiro usando a mesma virtude de Elias para eles. E os israelitas escaparão do Armagedon através de um mensageiro para eles no período da grande tribulação. Mas todos escaparão do Armagedon se aceitarem seu mensageiro, tanto Israel como gentios. Os gentios recebem a visitação da unção de Elias e sobem antes da tribulação. E como o mensageiro que foi usado pela unção de Elias para os gentios já morreu e não poderá alcançar o tempo para Israel, Deus usará outro mensageiro para Israel, mas a mensagem é a mesma, a unção é a mesma. A profecia é a mesma, o acontecimento do bombardeio nuclear é o mesmo. O fogo que não deixará nem raiz e nem ramo é o mesmo. Mas você me diz, mas eu concordo então, mas eu creio que era João Batista. Vamos lá. O que vem antes do grande e terrível dia do Senhor, qual é o Armagedon, a destruição do mundo, não pode ser João Batista, porque fazem 2000 anos que ele veio e o grande e terrível dia do Senhor não aconteceu. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, João Batista não é o restaurador de Mateus 17, verso 11. Esta questão de restaurador, nós temos 2 pontos. Primeiro, João Batista não é o restaurador da igreja que caiu em Niceia e também não é o restaurador de Israel. Ele não é o restaurador da igreja que caiu no 3º século, porque quando João Batista veio, a igreja ainda nem existia. A igreja surgiu anos depois da morte de João Batista no Pentecostes e caiu no 3º século a partir do Concílio de Nicéia. Então está fora de cogitação a ideia de que João Batista é o restaurador da igreja, pois ele viveu e morreu antes dela existir. Portanto, não tem como ele restaurar ela. O segundo ponto é que João Batista não é nem mesmo o restaurador de Israel. Veja, Jesus disse em Mateus 17, 11, na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Levando em conta que João Batista não é o restaurador da igreja, porque a igreja nem existia em seu tempo, veio existir anos depois de sua morte e caiu no 3º século, então podemos imaginar que ele seja restaurador de Israel. Mas em Atos capítulo 1, verso 6, depois que Jesus tinha ressuscitado dos mortos,
anos depois da morte de João Batista. Os irmãos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Senhor, restaurará tu o reino a Israel este tempo? Veja bem, se João Batista era o restaurador, a essas alturas já era para ter sido restaurado. Mas aqui encontramos os discípulos dizendo que a restauração ainda não tinha acontecido. Em Atos 3:21 diz que o céu o contém até o tempo da restauração de todas as coisas, como foi dito pelos seus santos profetas. Veja bem, Jesus subiu aos céus depois da morte de João Batista e ia ficar no céu até o tempo da restauração, ou seja, a restauração estava para o futuro. João Batista já tinha morrido todo esse tempo. O livro de Atos foi escrito muitos anos depois da morte de João Batista e mostra que ainda não tinha sido restaurado. Em Atos 15 foi feita uma reunião entre os apóstolos em Jerusalém, porque muitos dos irmãos não criam que os gentios podiam ser salvos. E naquela reunião os apóstolos concordaram que os gentios também podiam ser salvos pela graça. E no verso 13, o apóstolo Tiago tomou a palavra e disse que primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Lembre-se, a promessa de Malaquias 4 é: para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça. Então essa virtude de Elias tem que vir para os gentios também. Então Tiago continua dizendo que depois que Deus chamasse os gentios, um povo para o seu nome, ele ia restituir o tabernáculo de Davi, que é Israel, que estava caído. Então Israel, o tabernáculo de Davi, não seria restaurado no tempo de João Batista, mas Israel, o tabernáculo de Davi, seria restaurado depois que Deus chamasse os gentios para o seu nome. Então veja, em Atos capítulo 15, a partir do verso 13, o apóstolo Tiago está claramente dizendo que a restauração de Israel seria num tempo futuro, depois do chamado dos gentios e não no tempo de João Batista. Mas as pessoas se confundem ali no texto de Mateus 17, porque após Jesus dizer: de sorte Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, e em seguida ele diz: mas eu vos digo, Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram dele tudo o que quiseram, assim farão padecer o Filho do Homem. Aí em seguida a Bíblia diz: e então entenderam os discípulos que ele falava a respeito de João Batista. Então as pessoas pensam, quando a Bíblia diz e entenderam os discípulos que ele estava falando de João Batista, elas pensam que esse texto se refere ao verso 11, que diz: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então elas pensam que está falando de João Batista. Mas quando a Bíblia diz: e então entenderam os discípulos que ele estava se referindo a João Batista, está se referindo ao que ele diz no verso 12. Porque se você notar o contexto deste capítulo, eles vinham descendo do monte. Eles tinham visto Moisés e Elias conversando com Jesus. E entraram no assunto de Elias vir primeiro antes da vinda do Senhor. E Jesus disse: de fato, antes da vinda do Senhor, antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias tem que vir para restaurar todas as coisas. Isso porque eles tinham consciência e tinham lido o que estava em Malaquias 4, verso 5. Antes do grande e terrível dia do Senhor, enviarei Elias o profeta. Mas Jesus se lembrou que este mesmo Malaquias prometeu o anjo que viria antes dele em sua primeira vinda, diante da face do Senhor. E então ele disse: por outro lado, Elias já veio. Ou seja, Elias virá no fim do tempo para restaurar todas as coisas, mas por outro lado ele já veio agora, que foi João Batista também. Você vai ver que em algumas traduções a Bíblia diz que Jesus diz: por outro lado. Ou seja, Elias virá no fim do tempo, antes do grande e terrível dia do Senhor, como disse Malaquias 4, verso 5, mas por outro lado, Elias tem vindo, como diz Malaquias 3, para preparar o caminho diante do Senhor. Então, quando o versículo diz: e entender os discípulos que ele se referia a João Batista, não se refere ao verso 11 que diz: Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas se refere ao versículo que diz: por outro lado, Elias já veio e não o conheceram.
Os discípulos compreenderam que ele estava falando de João Batista quando ele disse: Elias já veio. Eles sabiam que Malaquias tinha dito que diante da face do Senhor enviaria um anjo. Portanto, eles compreenderam que isto era João Batista. Mas não que eles não crescem em Malaquias 4:5, que no fim do tempo, antes do Armagedon, Elias viria para a restauração de todas as coisas. Então João Batista não é o restaurador de Israel e nem é o restaurador da igreja que caiu no ano 300. Então qual era a função de João Batista? Converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, Lucas 1:26. Converter o coração dos pais aos filhos, Lucas 1:27. Veja bem, não converter o coração dos filhos aos pais, mas converter o coração dos pais aos filhos. Porque a conversão dos filhos aos pais acontece na manifestação de Elias dos últimos tempos. Embora em Malaquias 4, verso 5, diga no mesmo verso que a unção de Elias converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ali está dizendo o que a unção de Elias faz. Ela fez uma coisa em um mensageiro e outra coisa em outro mensageiro. Ela converteu o coração dos pais aos filhos com João Batista e ela converte o coração dos filhos aos pais com o mensageiro dos últimos dias. Preparar ao Senhor um povo bem disposto, Lucas 1:27, parte B. Para ser um anjo que vinha diante da face do Senhor, Malaquias capítulo 3. Para ser uma voz que clamava no deserto, Isaías 40, verso 3. Para abrir no ermo vereda ao nosso Deus. Abrir no ermo é onde não tinha. Começar o que ainda não existia. Não restaurar. Restaurar fala de restaurar o que já existia. Mas para abrir vereda onde não tinha. Isaías 40, verso 3 e 4. Então essa é a função de João Batista, nada de restaurar, porque no tempo dele a igreja nem existia. Ela passou a existir anos depois da morte dele, no Pentecoste, e caiu no 3º e 4º século. E nem restaurar Israel, porque estamos aprendendo neste vídeo que Tiago disse em Atos 15, versículo 13, que a restauração de Israel seria só depois que os gentios fossem chamados. Eu posso provar que a igreja caiu no 3º e 4º século e precisa de alguma restauração? Sim, vamos ver o que Paulo diz no livro dos Tessalonicenses. Paulo falou sobre a queda da igreja no ano 300. Veja o contexto do texto de Tessalonicenses capítulo 2. Veja que no verso 1 Paulo está falando na vinda do Senhor Jesus Cristo. E não na primeira vinda, está falando da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Pois diz, rogamos, irmão, pela vinda do Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. No verso 2 ele diz que não vos movais facilmente do vosso entendimento, e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, ou por epístola, como se o dia de Cristo já estivesse perto. De repente ele diz, não será assim, ou seja, Jesus não vai vir sem que antes venha o quê? A apostasia, que é o afastamento, foi o que aconteceu no ano 300. E se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, que se assentará no templo de Deus querendo parecer Deus. Quando foi que isso aconteceu? Anos 300 e anos 400 depois de Cristo. Então Paulo estava dizendo neste contexto que a igreja ia cair. E observe que ele estava falando na igreja cair mesmo, porque ele diz, não será assim sem que antes venha a apostasia. Apostasia significa afastamento. Ele não está dizendo que outra igreja ia aparecer para competir com a verdadeira. Ele está dizendo que a verdadeira ia se afastar, ia se apostatar. Claramente ele está falando de uma igreja gentílica. Ele não está falando que Israel ia se afastar. Ele está falando de apostasia, e ele era um mensageiro para os gentios. Ele disse isso. Aquilo que ele estava pregando, aquela igreja que ele estava formando, ia se apostatar. Então aqui nós temos duas classes que estão caídos e precisa de restauração.
a igreja gentílica, que caiu no terceiro e quarto século, e Israel, que Tiago disse em Atos 15, a partir do verso 13, que após Deus chamar um povo de entre os gentios para o seu nome, ou seja, quando o tempo dos gentios terminarem, quando tiver concluído o povo gentil chamado, então eu restituirei, eu restaurarei, levantarei o tabernáculo de Davi que está caído, está sobre ruínas. Então não tem como você colocar João Batista para ser o restaurador nem da igreja gentílica e nem de Israel, porque isso é no fim do tempo. Mas Jesus não disse em Mateus 17:11, João Batista virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele disse isso? Não, ele disse Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Em seguida, ele disse, mas por outro lado, ou seja, olhando por outro ângulo, Elias já veio e vocês não conheceram. Aí os discípulos disseram, entendemos, ele está falando de João Batista, que veio agora para abrir o caminho. Quando ele disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, estava falando de Malaquias 4, verso 5. Mas quando disse, por outro lado, Elias já veio, estava falando de Malaquias 3. Mas Jesus sabia muito bem o que estava dizendo. Ele tinha conhecimento de Malaquias 4, verso 5 e de Malaquias 3. Ele sabia da vinda das duas manifestações de Elias para restaurar tanto a igreja gentílica, que ia cair no concílio de Nicéia, como restaurar Israel das suas ruínas, porque Tiago prometeu isto. Agora, quando as pessoas dizem a virtude de Elias vem 5 vezes, eu não concordo muito com isto. Eu não digo que isso esteja errado, mas eu concordo mais em dizer que o mensageiro que porta a virtude de Elias vem 5 vezes. Porque, na minha humilde opinião, não existe 5 virtudes de Elias. Existe uma virtude que é o espírito de profecia, o Filho do Homem, a manifestação profética. E foi esta que veio no tempo de João Batista e é esta que vem nos últimos dias para restaurar todas as coisas. O mensageiro que esta virtude, este espírito de Elias usa, é apenas uma ferramenta que ele usa conforme o tempo que ele quiser manifestar. Portanto, em Mateus 17:11, Jesus está falando da virtude de Elias e não de João Batista. Agora, para restaurar a igreja gentílica que caiu no ano 300, essa virtude se manifesta como em Lucas 18, verso 8. Ali há uma pergunta que diz assim, quando o Filho do Homem vier, encontrará ele fé na terra? Não, porque a fé genuína na palavra de Deus deixou de existir desde o ano 300 e 400. Tudo que a terra tem é fé, fé na religião, fé na macumba, fé no protestantismo, fé no catolicismo, mas nenhum com a fé genuína que foi trazida no Pentecoste. Então, quando o Filho do Homem vier, encontrará ele fé na terra? Não, ele precisará restaurar a fé. E é aí que entra em ação a virtude de Elias. Ele restaurará o coração de volta dos filhos dos patriarcas apostólicos que perderam a fé do ano 300 de volta ao verdadeiro evangelho apostólico. Ela fez isso quando João Batista, o mensageiro, estava na terra. Ela faz isso quando o mensageiro para os gentios vier nos últimos dias antes do grande e terrível dia do Senhor, e ela fará isso quando chegar a vez de Israel, antes do Armagedon, no período da grande tribulação. Toda vez que a virtude de Elias vem, ela toma um mensageiro e faz a mesma coisa que sempre fez. Faz com que a pregação deste mensageiro leve as pessoas de volta à fé original. Agora faça uma busca em sua mente. Veja, se você acha neste século 20 e 21
que temos vivido, algum homem de Deus que tenha pregado uma mensagem mais convincente, mais verdadeira do que William Branham, pedindo para que você volte a crer como os apóstolos criam? Os opositores apontam e procuram defeito nele, mas veja bem, preste atenção uma coisa. Pare para pensar o que eu estou pensando agora. Pergunte a um opositor. Diga para ele, se eu sair desta mensagem, se eu parar de crer no que o Mombrana pregou, para onde eu devo ir? O opositor quer te tirar da mensagem para te levar para uma fé, para uma crença que foi criada depois dos anos 300. Veja se não é verdade. O opositor não quer te dar algo melhor do que William Branham. Eles apontam defeito, mas eles não têm algo melhor para te oferecer. Eu vi um vídeo da oposição onde diz assim: William Branham está errado, a teologia está certa. Com essas palavras, eles estão dizendo tudo. Eles estão dizendo que a teologia moderna está correta, que Deus é sim 3 pessoas distintas, que Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Eles estão declarando que a falsa religião que nasceu depois do ano 300 é a verdade. Ou seja, enquanto William Branham clama dizendo volte para a fé do primeiro século, para a fé apostólica, eles estão dizendo que esta fé não é verdadeira, mas o que é verdadeiro é o que veio depois do ano 300. Então, se todo mundo está dizendo que a fé verdadeira é a que veio depois do Concílio de Nicéia e não aquela que veio no Pentecoste, e só William Branham está dizendo que a do Pentecoste é a única verdadeira, então William Branham só pode ser o mensageiro da virtude do Elias dos últimos dias. Não há uma dúvida. Elias, o tisbita, Eliseu, João Batista, William Branham e o mensageiro que virá para Israel não são a virtude de Elias, são apenas ferramentas que essa virtude usa quando ela chega na terra. Então, esta virtude de Elias, esse espírito de profecia, nos últimos dias antes do grande e terrível dia do Senhor, que é um só, o Armagedon, ela restaura primeiro os gentios que estão caídos desde o 3º e 4º século. Depois que ela restaura os gentios, levando eles de volta à fé dos apóstolos, ela se volta para Israel para restituir o tabernáculo de Davi que estava caído, como disse o apóstolo Tiago. Lembra do que ele disse em Atos 15? Primeiro Deus chamará um povo de entre os gentios para o seu nome, depois ele restaurará o tabernáculo de Davi que estava caído, restaurará Israel. João Batista não tem nada a ver com isso, é a virtude de Elias que faz isso. Então, depois que ele restaura os gentios são levados ao lar pelo rapto, a tribulação cai, Israel é restaurado, e então vem o Armagedon, que é geral, um acontecimento mundial. O grande e terrível dia do Senhor, de Tessalonicenses 5, 2 Pedro 3, verso 7 e Malaquias 4. A destruição dos ímpios, a destruição dos que não foram restaurados. Então, creio que vocês entenderam esse estudo. Jesus não disse, João Batista virá primeiro e restaurará todas as coisas. Ele disse, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Como eles tinham descido do monte e estavam falando sobre Elias, pois eles tinham visto Elias e Moisés lá em cima, então eles entraram no assunto da restauração. E Jesus disse, olha, Elias vem no fim do tempo para restaurar Israel e os gentios. Mas, por outro lado, ele tem vindo também em João Batista. E o versículo subsequente, os apóstolos dizem que entenderam que Jesus se referia a João Batista quando disse que Elias já tinha vindo. Mas quando ele disse Elias virá primeiro, ele estava falando dessa restauração dos últimos dias antes do Armagedon. Que Deus abençoe a todos.